Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baldo Fernandes e hoje vamos para a resolução de mais uma lista. Dessa vez é a lista 12 com o tema refração da luz, parte 1. Qualquer dúvida que você tenha, né? Se você não assistiu ainda, assista a videoaula 12 e depois você vai tentar resolver a lista também, ok? Essa parte 1 contempla a parte de definição do fenômeno associado à luz, um pouco dos elementos geométricos, as leis da refração e as aplicações, dentre elas a reflexão interna total. Então vamos para a resolução da lista 1. Acompanhe comigo, vamos fazer aqui a questão de número 1. Vamos lá. A questão traz uma figura e ela diz assim, ó, a figura acima mostra 3 meios transparentes de índice de refração N1, N2 e N3, e o percurso de um raio luminoso. Observando a figura, é possível concluir que, pessoal, para você saber se o índice de um meio é maior ou menor do que outro, você vai traçar a normal, caso a questão não traga, né? Veja que essa figura aqui não traça a normal, eu vou ajustar aqui a nossa régua. Vamos lá. Então, eu vou traçar aqui a normal na figura, certo? A normal, lembrando que é uma reta perpendicular à superfície, a interface que separa os dois meios. Então, aqui, ó. Então, vou traçar aqui uma reta normal nos meios 1 e 2, nos meios 3 e 2, tá? Observe aqui, ó, que esse é o ângulo de incidência e aqui, pessoal, vai ser o nosso ângulo de refração, ok? Vamos escrever aqui a lei de Snell, seno de incidência vezes o N3, no caso é o meio 3, é igual ao seno de refração vezes N2. Observem que o seno de refração é menor do que o seno de incidência. Em outras palavras, o ângulo de refração ele é menor do que o ângulo de incidência. Logo, vejam que o raio se aproximou da normal. Tudo bem? Então, se o ângulo de refração é menor do que o de incidência, o seno de refração é menor do que o de incidência. Como o seno e o índice se multiplicam, então quanto menor for o ângulo, no caso de refração, maior será o índice. Ok? Então, a primeira conclusão que eu posso tirar aqui, ó, é que o N3 é menor do que o N2. Ok? Então, se nós olharmos aqui as figuras, as opções, ó, veja que a letra B diz que 3 é maior que 2, então a B já está errada. A letra A, N2 menor que N3, também já está errada. Deixa eu ver aqui. A letra E, ó, N2 menor que N3. Então, nos resta aqui a C e a D. Vamos agora para a análise dos meios 1 e 2. Se nós traçarmos aqui a normal, observem que, nesse caso aqui específico, de 2 para 1 está acontecendo a reflexão, certo? Então, aqui nessa situação, é um caso que eu tenho a reflexão total. O raio está saindo de 2 para 1 e ao invés de refratar, ele está refletindo, certo? Então, lembrem que uma das condições para acontecer a reflexão total é que o raio deve sair do meio cujo índice é maior do que o outro. Então, no caso aqui, o 2 é maior que 1, certo? Bem, pessoal, se o índice de refração 2 é maior do que o 3, certo? E o 2 é maior que 1, o 1 é o índice de menor valor. Logo, nós podemos concluir que o N2 é maior que N3
que é maior que N1. Ou você pode escrever N1, o contrário, menor que N3, que é menor que N2. Que essa forma aqui é a forma que está aparecendo nas opções, né? No caso aqui, para a questão 1, a alternativa é a letra D, ok? Então, questãozinha tranquila, teórica, mas que nós nós usamos a lei de Snell para relacionar, ok? Vamos para a questão 2, vamos lá. Acompanhe comigo. Questão 2. Dois meios transparentes A e B de índices de refração absolutos NA e B diferente de A, certo? São separados por uma superfície plana S e três raios monocromáticos R1, R2 e R3 se propagam do meio A para o meio B, conforme a figura. É correto afirmar, pessoal, vamos lembrar aqui da nossa aula, na nossa videoaula 12, que a refração da luz não está associada ao desvio que o feixe pode sofrer, mas sim pela mudança de meio. Se os índices de refração são diferentes, ok? É porque os meios são diferentes. Logo, os três raios sofrem refração. Não é porque o raio 3 não teve desvio que não teve refração. Então, a letra A está falsa. Vamos lá. O raio 1 é mais rápido no meio B do que no meio A. Vamos aqui novamente escrever a lei de Snell. Seno de incidência vezes NA é igual ao seno de refração vezes NB. Na figura, nós temos aqui como ângulos de incidência, olha só, ângulo de incidência e aqui o ângulo de refração. Vejam que pela figura, o ângulo de refração é menor do que o de incidência. Logo, o seno de refração é menor do que o seno de incidência. Consequentemente, o índice P é maior do que o índice A. Aí lembrando que o índice é C sobre V, quanto maior o índice, pessoal, menor a velocidade naquele meio. Logo, a letra B também está errada, que ele diz que o raio 1 é mais rápido em B do que em A. Na verdade, a velocidade no meio B é menor do que no meio A. Então, a letra A, B também está falsa. Ok? Letra C. Para o raio 3, o meio B é mais refringente do que o meio A. Pessoal, nós não podemos determinar isso para o raio 3, porque, como ele não sofreu desvio, nós não temos essa confirmação se B é mais refringente que A. Por quê? Porque se olharmos na figura, para o raio 2, quando o raio foi para o meio B, ao invés de ele se aproximar, como na figura para o raio 1, ele se afastou. Então, para o raio 2, o meio B é menos refringente. Tem como verificar isso? Não tem como verificar isso para o raio 3. Então, a letra C também está falsa. Letra D. Para o raio 2, NB sobre NA é menor que 1. Vamos verificar isso aqui. Vou escrever a lei de Snell. Então, agora para o raio 2, né? Só para verificar aqui, ó. Aqui vai ser o ângulo de incidência e aqui vai ser o ângulo de refração, ok? Então, só para fixar, pessoal, essa análise aqui é para o raio 1. Vamos fazer a análise para o raio 2, ok? Acompanhe comigo, vamos lá. Seno de incidência vezes NA, seno de refração vezes NB. Vejam pela figura que agora o R é maior do que o de incidência, né? Então, o seno de refração
é maior que o seno de incidência. Logo, o índice de refração B, isso para o raio 2, é menor que o NA. Ó, NB é menor que NA, certo? Bem, então se nós olharmos aqui a lei de Snell, vamos lá, poderia ficar assim, ó, seno de incidência dividido pelo seno de refração é igual a NB sobre NA. Se o seno de refração é maior que o de incidência, pessoal, essa razão aqui vai ser menor que 1. Conferem? O seno de incidência sobre o seno de refração, essa razão aqui, ela vai ser menor que 1. Ela vai ser menor que 1. Logo, essa razão também vai ser menor que 1. Então, chegamos aqui à nossa opção, que é a letra D também. E a letra E está falsa. Produto, não existe essa relação aqui de produto de índices ser menor que 0, ok? Então, questão 2, letra D. Mais uma questão que nós não fizemos cálculo, mas precisamos, né? Nós precisamos utilizar aqui a lei de Snell, ok? Vamos para a questão 3. Vamos lá. Então, questão de número 3. Vamos lá. Questão 3. Um raio de luz monocromático propaga-se por um meio A que apresenta índice de refração absoluta N1, NA igual a 1, e passa para outro meio B de índice de refração NB raiz de 2, conforme figura. Então, veja a figura. Na figura não tem apresentando, mas aqui, pessoal, eu vou chamar de R, aqui é o ângulo de refração, certo? Detalhe, R mais D vai ser 45 graus, certo? Esse D é o desvio, é o ângulo de desvio, que é o que a questão pede. Para a gente achar o D, tem que saber o R. Para achar o R, lei de Snell. Seno de incidência, que é 45, vezes NA é igual ao seno de refração vezes NB. Pessoal, o seno de 45, na tabela dos ângulos notáveis, é raiz de 2 sobre 2. O NA vale 1. Repete aqui, seno de R, e o NB é raiz de 2. Simplificando, raiz de 2 com raiz de 2, sobrou que o seno de R vai ser o meio. Aí, se você for na tabela dos ângulos notáveis, o ângulo R para o qual o seno é o meio tem que ser 30 graus. Então, acabei de achar o ângulo de refração. Agora, D é 45 menos R. Então, 45 menos 30, isso vai dar 15 graus. Esse é o ângulo de desvio, ok? Então, questão 3 também é letra D. Ok? Então, agora nós tivemos que usar a lei de Snell e aplicar valores numéricos, tá? Mas vejam que a solução foi tranquila, ok? Vamos lá, vamos para a questão 4. Questão 4 é uma questão teórica. As fibras ópticas são fios extremamente finos, flexíveis e transparentes. São constituídos, geralmente, por nylon ou vidro. Quando o sinal luminoso é lançado próximo a que desenvolve no vácuo, quando é lançado nesses fios, a luz percorrerá a estrutura com velocidade próxima a que desenvolve no vácuo e, ao se chocar com a superfície de separação vidro-ar, não sofre refração, pois o ângulo de incidência do raio de luz será sempre superior ao ângulo limite.
devido à espessura mínima do fio. Como consequência, haverá o fenômeno indicado corretamente na alternativa. Pessoal, falou de fibra ótica, o fenômeno é a reflexão interna total. Tá certo? Na videoaula 12, nós mostramos bem detalhadamente como esse fenômeno é observado nas fibras óticas, ok? E vocês podem estar lá assistindo para ver a demonstração, tá? Então, nas fibras óticas ocorre a reflexão interna total. Então, questão 4, letra E. Questão tranquila, né? Questão 5. A fibra ótica é muito utilizada nas telecomunicações para guiar feixe de luz por um determinado trajeto. A estrutura básica dessas fibras é constituída por cilindros concêntricos com índices de refração diferentes, para que ocorra o fenômeno da reflexão interna total. O centro da fibra é denominado de núcleo e tem índice de refração N1, e a região externa é denominada de casca com índice de refração N2. Muito bem. Está aqui uma figurinha básica. Vimos lá na videoaula 12, tá certo? Que um feixe de luz ele percorre a fibra e sofre sucessivas reflexões internas totais. E para que isso aconteça, duas condições devem ser seguidas. Ok? Primeira condição é que o índice de refração do núcleo tem que ser maior, no caso aqui, do que o da casca. E a segunda condição é que o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite para os meios considerados, no caso aqui, núcleo e casca, certo? Então, diante dessas condições, vamos às opções. Ele pergunta assim, assinale a alternativa correta que completa as lacunas a seguir. Para ocorrer o fenômeno da reflexão interna total numa fibra ótica, o ângulo crítico, pessoal, esse ângulo limite que eu chamei aqui, alguns autores chamam de ângulo crítico, é a mesma coisa, tá? Então, o ângulo crítico de incidência da luz em relação à direção normal pessoal, esse ângulo ele não pode ser igual a 90, tá certo? E nem pode ser, ele tem que ser menor do que 90. Menor do que 90 graus, tá? E o N1 deve ser maior. Então, nesse caso, letra B. Ok? Só para fazer aqui um registro, vamos supor aqui que você tenha, vamos fazer aqui uma demonstração simples, tá? Meio 1, aqui ó, N1, N2, de modo que N1 seja maior que N2, ok? Vamos traçar aqui a normal, tá aqui a normal. E um raio, pessoal, ele tem que incidir formando um ângulo I, certo? Aí, quando esse ângulo for maior que o limite, aí o feixe, ele, ao invés de refratar, ele vai refletir, formando o mesmo ângulo, tá bom? Então, questão 5, letra B. Questão 6, para fechar a resolução. Vamos lá. Sobre uma lâmina fina de vidro, acumulou-se uma pequena quantidade de água após uma leve chuva, tal que se formou uma tripla camada de meios diferentes, como apresentado na figura a seguir. Sabendo que o índice de refração do ar, da água e do vidro são, respectivamente, o da água, o do vidro e o do ar, do vidro, da água e do vidro, certo? Assinale a alternativa que apresenta a trajetória correta de um raio de luz que sofre refração ao atravessar os meios. Vamos lá. Traça aqui a normal, no meio ar e água, certo? Vamos lá. Traçando aqui a normal, veja que o raio,
ao passar para o meio água, ele se aproxima da normal. Logo, ângulo de refração menor que o de incidência. Logo, pessoal, o índice de refração da água, tá? Nós já sabemos aqui, né? É maior do que o do ar, certo? E o feixe se aproximou. No raio 2 também acontece isso. O feixe ele se aproxima da normal. Já no raio 3, ele se afasta. Então, o raio 3 está errado, porque o feixe tem que se aproximar. Quando o raio sai da água para o vidro, como o índice de refração do vidro é maior ainda, o feixe ele tem que se aproximar ainda mais da normal. Tá? E na figura 2, vejam que o feixe se afastou. Então, o raio 2 está falso. Ou seja, a trajetória 1 é a trajetória correta para a configuração dos feixes luminosos. Ok? Então, pessoal, com isso fechamos a resolução de mais uma lista. Qualquer dúvida, reveja o vídeo de resolução. Na dúvida ainda, reveja o conteúdo e qualquer coisa, coloque lá um comentário na descrição do vídeo. E se você gostou, deixe o seu joinha, ok? Um abraço e até logo.